Oi, gente, tudo certo? Vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje a gente vai falar sobre fatores que interferem na cicatrização de uma ferida. É uma aula bem bacana, um conteúdo bem bom. Já peço para vocês que vocês deem um like já desde agora, né? Que se inscreva no nosso canal, que faça perguntas. Então, bora puxar a vinheta que tem bastante conteúdo pela frente. Então, vamos lá, né? Fatores que interferem na cicatrização das feridas. Eu fiz essa aula com bastante cuidado, até para quem trata de feridas ou quem está aqui só buscando um pouquinho de conhecimento, só lembrando para vocês conhecimento de bastante qualidade, né? Vocês entenderem um pouco sobre esses fatores que interferem na cicatrização e até para poderem atuar de uma maneira mais segura no tratamento da ferida e entender por que certas feridas demoram mais para cicatrizar e outras da mesma etiologia demoram menos, mas todo paciente é um paciente único, todo paciente é um paciente que tem as suas comorbidades, a sua história de vida, né, tudo que ele apresenta de histórico de saúde interfere e muito na cicatrização dele. Então, bora passar os fatores para vocês, né? Então, eu passei aqui os principais fatores para vocês, até para vocês conseguirem entender um pouquinho e poderem trabalhar um pouco em função disso, né? Um fator muito importante, né? Na verdade, todos esses são importantes, mas o fator importante e o importantíssimo de todos que a gente fala sempre é a perfusão tecidual. Eu acho que de todos eles é o mais importante. Depois disso vem a nutrição, desidratação, comorbidades, uso de certas medicações, né? A dor e o estresse e a idade avançada. E eu vou estar passando cada um deles para vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor cada um desses fatores. Então, bora lá, né? Vamos falar um pouquinho de perfusão tecidual. Né? Para quem não sabe o que é uma perfusão tecidual é o tempo de enchimento capilar de uma pessoa. Né? Então, se a gente observa nessa pessoa um tempo de enchimento capilar superior a 2 segundos, automaticamente essa pessoa tem os seus tecidos mal perfundidos. Né? Então, como é que a gente vai saber se esse paciente ele tem um enchimento capilar bacana ou não? Como vocês estão vendo aqui nesse desenho aqui, né, que eu mostrei aqui para vocês, esse desenho aqui, ele explica mais ou menos esse movimento que eu vou passar para vocês aqui, ó. Aqui estão minhas mãos e aqui estão meus dedos. Se vocês olharem o de vocês em casa, vocês vão observar que a ponta deles é vermelhinha, né? Então, para a gente entender a taxa ali, o tempo de perfusão tecidual, o tempo de enchimento capilar, a gente aperta o dedo do paciente e solta. Quando vocês soltarem, vocês vão observar que o dedo que tu apertou ficou branco, e a partir do momento que tu solta, ele vai voltar a ficar vermelho de novo. Esse tempo, ele precisa ser inferior a 2 segundos. Então, o que quer dizer isso, Carol? Por que ele precisa ser inferior a 2 segundos? Quando tu aperta ali o dedo do paciente, tu automaticamente tu tá diminuindo, tu tá interrompendo o fluxo sanguíneo naquela região ali. Por quê? Porque tu estás comprimindo os vasos sanguíneos daquele paciente, as vênulas, as arteríolas, tu está comprimindo aquilo ali. Então, a partir do momento que tu solta elas se enchem de sangue novamente. Então, elas se enchendo de sangue novamente, e se enchendo de sangue num tempo inferior a 2 segundos, essa perfusão tecidual tá bacana, tá beleza. Isso quer dizer que todos os tecidos desse paciente estão bem perfundidos. Todos os órgãos desse paciente estão bem perfundidos, né? Então, a partir do momento que não existe uma perfusão tecidual adequada, o fluxo sanguíneo para aquela região ali não está bacana, e se não tem fluxo sanguíneo ideal para aquela região ali, não tem nutrição tecidual. Se não existe nutrição tecidual, como que aquele tecido lesionado ali vai se regenerar se as células desse tecido não têm energia, não têm nutrientes necessários para poder realizar essa regeneração tecidual. Né? Então, quando a gente fala que a perfusão tecidual do paciente está comprometida, automaticamente toda a cicatrização desse paciente também é comprometida. Né? Quando a gente fala em perfusão tecidual, a gente fala em tempo de enchimento capilar inferior a 2 segundos.
A partir do momento que a gente falou aqui em perfusão tecidual, que a gente falou em nutrição de tecidos, a gente tem que falar na nutrição propriamente dita do paciente. Quando a gente fala em nutrição propriamente dita, é o que esse paciente come, como que ele se alimenta. Que tipo de alimentação esse paciente tem? Será que esse paciente é nutrido o suficiente para poder fornecer nutrientes teciduais para que essa regeneração tecidual aconteça? Esse paciente é um paciente que ele se alimenta por sonda, por exemplo. Esse paciente é um paciente que ele está com um grau de comprometimento de saúde tão grande a ponto de ele ficar inapetente, né? Esse paciente é um idoso que já não se alimenta com qualidade, ele é uma pessoa que tem disfagia, por exemplo, qualquer coisa do tipo. Então, o que acontece ali? A partir do momento, né, que esse paciente ele não tem uma boa alimentação, né, seja por inapetência, por exemplo, ou seja porque ele não se alimenta realmente bem, ele é um paciente que tem maus hábitos alimentares, esse paciente é um paciente que vai desenvolver sim, né, uma dificuldade de cicatrização por falta de nutrição tecidual propriamente dita, né? Por quê? Porque a gente é o que a gente come. Se a gente não se alimenta da maneira adequada, automaticamente a nossa ferida também não vai cicatrizar de maneira adequada, né? Quando a gente fala em desidratação, né, a mesma coisa. Para a gente poder ter as nossas veias e as nossas artérias preenchidas da maneira adequada, para a gente poder ter uma perfusão tecidual da maneira adequada, a gente precisa ter uma quantidade de líquidos intravascular também adequada. Né? Então, o que acontece aqui? Eu me desidratei, estou desidratada, por exemplo, né? Sou uma idosa e não tomo água direito. Ou eu realmente não tomo água, por exemplo, né? Então, o que vai acontecer? O meu líquido intravascular também vai diminuir. A partir do momento que eu desidrato, eu causo uma vasoconstrição, né? Nas minhas veias, nas minhas artérias, que vão direcionar meu fluxo sanguíneo para os meus órgãos-alvo. Então, se eu desidratei, eu vou ter direcionado meu fluxo sanguíneo, os meus nutrientes para os meus órgãos-alvo. E quais são? Né? Tecido nervoso, coração, rim e fígado. A partir do momento que eu desidratei, eu vou ter nutrição tecidual somente nesses órgãos. Né? Então, o meu corpo vai pensar assim, opa, vou pensar no meu órgão-alvo, aí o meu órgão vital, então a outra parte do meu corpo não interessa mais. Então, o que vai acontecer? Na ferida desse paciente, ele não vai ter uma perfusão tecidual adequada, não vai ter ali uma nutrição tecidual adequada, automaticamente esse paciente vai ter um atraso na cicatrização. Né? Então, como que eu sei que esse paciente está hidratado ou se esse paciente ele está desidratado? Né? A gente vai observar isso aqui, ó, o que a gente fala de turgor cutâneo. É a prega cutânea. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu puxo a pele do paciente e eu solto. Se essa prega cutânea ela se desfaz rapidamente, isso quer dizer que esse paciente ele tem uma hidratação adequada. A partir do momento que essa prega cutânea ela fica e ela vai se desfazendo lentamente, esse paciente não tem uma hidratação adequada. Esse paciente ele vai ter sim um atraso na cicatrização. Quando eu falo em comorbidades, a mesma coisa, né? Quando eu falo em comorbidades, eu falo aqui em hipertensão arterial sistêmica. O paciente que tem hipertensão arterial sistêmica, ele vai ter lesão microvascular. É um paciente que vai ter rupturas intravasculares, então ele vai ter uma dificuldade muito grande de nutrir esses tecidos, principalmente esse tecido que precisa de uma nutrição ali microvascular, no caso das feridas, né? Quando eu falo em pacientes com diabetes mellitus, né? Diabético, eu falo uma diabetes descompensada, ou um paciente diabético já de muito tempo, o que vai acontecer? Eu vou ter também lesão microvascular, eu não vou ter glicose dentro das células o suficiente para ter, nesse caso, uma divisão celular, uma mitose celular, então vai ser um paciente que tem uma dificuldade maior aí de cicatrização. Quando eu falo em tabagismo, eu falo diretamente em perfusão tecidual. O paciente tabagista ele tem um acúmulo de monóxido de carbono muito grande no organismo, então esse monóxido de carbono ele não vai fazer com que as trocas gasosas aconteçam normalmente ali no nosso organismo, então ele vai ter uma diminuição de perfusão, sim, independente se esse tabagista ele é novo ou ele é um tabagista mais idoso, ele vai ter essa diminuição de perfusão tecidual.
E os pacientes acamados e domiciliados também. Quando a gente fala em pacientes acamados e domiciliados, a gente fala ali em pacientes que são acamados literalmente, que não têm uma mobilidade adequada. Então, os pacientes que não têm mobilidade adequada, eles não têm uma circulação sanguínea adequada. E se eles não têm uma circulação sanguínea adequada, eles também não vão ter uma perfusão tecidual adequada. Né? Eu esqueci de colocar aqui, mas já vou colocar para vocês os pacientes DPOC, os pacientes enfisematosos, né, que têm enfisema pulmonar. Né? Como eles têm as trocas gasosas prejudicadas, e o O2 também é um nutriente celular, esse paciente também vai ter uma dificuldade de cicatrização justamente porque vai faltar oxigênio tissular ali e também vai faltar nutrição tecidual e vai atrasar a cicatrização dele, certo? Quando eu falo em uso de medicamentos, né, então a gente sempre fala aqui em medicamentos aqui, corticosteroides, antimitóticos, que são medicamentos que diminuem o grau de mitose, que é o grau de divisão celular, e o uso de esteroides, eles também diminuem o tempo de cicatrização, diminuem não, aliás, aumentam o tempo de cicatrização. Por quê? Quando a gente fala em corticosteroides, a gente fala em medicamentos que diminuem muito a imunidade do paciente, né? Em grau de imunidade mesmo, né? O que esses medicamentos fazem? Esses medicamentos causam, na verdade, uma diminuição na formação dos fibroblastos. E os fibroblastos são células as mais importantes para a realização de cicatrização do paciente. Por quê? Porque o fibroblasto, ele é uma célula que ele tem um poder de diferenciação celular muito grande e ele pode se diferenciar em células extremamente complexas. Ele se diferencia para células musculares, por exemplo, ele se diferencia para células nervosas, para células vasculares. Então, automaticamente, se essa formação de fibroblasto, ela diminui por causa do uso de medicamentos, a cicatrização do paciente também vai estar atrasada. A dor e o estresse do paciente. Quando a gente fala em tratamento de feridas, por exemplo, o paciente que tem uma ferida ali, ele é um paciente que normalmente ele sente muita dor. E a dor, ele tende a aumentar a pressão arterial do paciente, além de aumentar também a secreção de prostaglandinas, né? E as prostaglandinas, elas são moléculas que causam uma vasoconstrição bastante grande. Então, junta a dor, que aumenta a pressão arterial, que causa vasoconstrição, e o estresse também, que causa a mesma coisa. Então, o paciente que tem uma ferida, ele é um paciente estressado, ou ele é um paciente estressado porque ele sente muita dor, automaticamente o que vai acontecer? Ele vai ter um aumento da pressão arterial e ele vai ter uma vasoconstrição. Se existe uma vasoconstrição, vai diminuir a nutrição tecidual, vai diminuir a perfusão tecidual. Diminuindo a perfusão tecidual, o paciente também vai ter um atraso na sua cicatrização. E a idade avançada? Né? A idade avançada, ela tem uma outra função muito grande ali, né? Então, o que acontece? A nossa pele, ela tem uma quantidade muito grande de colágeno, né? E o colágeno, ele é uma proteína, uma molécula extremamente importante para que a gente tenha um turgor cutâneo bom, para que a gente tenha uma pele mais forte. Então, como a diminuição de coágulo, de colágeno acontece, e também existe um atraso na replicação celular, a idade avançada também gera uma dificuldade muito grande, né, para a cicatrização acontecer, porque a pele do paciente ele é muito mais frágil. Então, a idade avançada é um fator que interfere muito na cicatrização do paciente, é uma coisa que a gente não tem como lutar contra, né? Apenas tentar contornar a situação da melhor forma possível. Ok, gente? Eu agradeço muito a vocês. Desde já peço para se inscreverem no canal, para curtir o nosso vídeo, para seguir a nossa página ali no Instagram, né? @curare curativos. E até a próxima. Tchau!